existe uma associação frequente do Einstein com a teoria da relatividade, né? Na verdade, Einstein foi uma figura central no desenvolvimento de uma outra área da física contemporânea, que é a física quântica, né? Então, a minha exposição de hoje visa dar uma pequena ideia para vocês das contribuições de Einstein nessa outra área menos conhecida, digamos assim, do grande público, né? No caso da mecânica quântica, que é a teoria que trata da estrutura da matéria, a versão definitiva, digamos assim, da teoria foi desenvolvida em meados da década de 1920, né, por Heisenberg e Schrödinger. E o que nós vamos ver aqui um pouco é como que Einstein contribuiu de forma decisiva para o desenvolvimento também dessa teoria. Embora normalmente o nome de mecânica quântica não seja associado a ele, há pouca dúvida de que, sem a contribuição de Einstein, esse desenvolvimento importante na física teria demorado muito mais para acontecer. Esse trabalho teórico que o Einstein ganhou o prêmio Nobel em 1921, né? Não foi pela relatividade. No entanto, Einstein foi solitário na defesa dessa perspectiva. Mesmo depois que ele ganhou o prêmio Nobel por esse tipo de trabalho, as pessoas ainda, durante vários anos, tentaram evitar essa suposição, né, que está na base da física quântica. Quer dizer, física quântica tem a ver com a introdução na física dessas grandezas físicas que têm um aspecto granular, discreto, né? Nessa figurinha da esquerda, a gente tem um gráfico que representa mais ou menos o que a gente veria num microscópio se olhar um grão de pólen flutuando num líquido, né? Ele tem um movimento em zigue-zague totalmente caótico, né? E o Einstein, em 1905, ele, pela suposição de que a matéria, e não agora a luz, mas a matéria com peso, tinha também uma estrutura granular, ou seja, era formada de átomos, ele conseguiu uma explicação desse fenômeno do movimento browniano, né? As pessoas acham que o Einstein pensava que a teoria quântica estava errada, né? Fosse uma teoria incorreta, quando, na verdade, isso ele não mantinha. Ele insistia que a teoria estava correta até onde ela ia, mas ela não era uma teoria completa, né? Ou seja, ela é boa para descrever, digamos, a média, né, do comportamento dos objetos, mas não cada um deles individualmente, né? Vamos supor, se alguém diz aqui a média da nossa idade, né, ele pode acertar a média, mas se você perguntar a minha idade ou a idade do Sérgio, a pessoa pode não saber, né? E o Einstein desenvolveu, nos anos que se seguiram, basicamente 3 grandes argumentos, né, para tentar justificar essa tese dele de que a teoria é uma teoria incompleta. A partir desse momento, a gente pode concluir, né, que completar a mecânica quântica, como o Einstein sempre insistiu, né, até o fim da vida dele, tem um preço muito alto. Quer dizer, justamente a violação do princípio da localidade que ele mesmo colocava como uma condição indispensável para a física, né? E eu vou falar um pouco sobre um assunto que também é de difícil apreensão, que é discutir um pouco como o tempo se organiza no teatro. Segundo um movimento meio browniano, né, que eu acabei de aprender aqui, eu vou tentar passear um pouco, como um pólen na água, sobre alguns temas. A questão é difícil no teatro, porque a gente sabe que o teatro é uma coisa que acontece no instante presente da plateia. Existe uma desconexão entre o tempo do palco e o tempo da ficção. Porque uma peça que dura 2 horas, ou 3 horas, ou 4 horas no palco, pode contar uma ficção que dura anos. Essa questão do tempo no teatro foi crucial no início do século XX, e curiosamente, no mesmo tempo, na mesma época que o Einstein estava pensando a relatividade e a física quântica, o teatro estava debatendo muito a questão do tempo. No século XIX, existe uma norma dominante que se chama drama.
que foi a forma que estabeleceu, digamos assim, a hegemonia do tempo presente na forma do teatro, é aquela em que você vê um desenrolar do presente contínuo em busca de um futuro. As peças do Shakespeare, elas não voltam para o passado, mas elas dão saltos temporais, ela tem uma descontinuidade de espaço e tempo. O palco não precisa parecer com o que você está vendo. Um homem pode representar uma mulher. Existe uma diferença entre o que você vê e o que você imagina. Imaginem como vocês reagiriam estranhamente se você visse a novela das 8, uma personagem dizer assim, vou representar uma mulher, falar para a câmera isso. Ao longo da história do teatro, o trato com o tempo é muito variado. Dos anos 60 e 70 para cá, muito dessa reflexão sobre o tempo no teatro se deslocou do campo da ficção, que é esse que eu comentei rapidamente, e passou a se perguntar assim, o que é o tempo do palco? Bob Wilson começou a fazer peças cada vez mais longas. Ele chegou a fazer peças de 24 horas contínuas, em que o espectador entrava, podia ficar o momento que quisesse. Você vê que a questão é complexa porque ela parte de um campo conjugado que envolve espetáculo, o que esse espetáculo projeta do ponto de vista de ficção, de imaginação, o tempo do público, tempo histórico no qual se insere isso, e tudo isso vem conjugadamente. E cada época do teatro tentou reinventar o teatro a partir de reinventar essas relações que se dão sempre no nível do espaço e do tempo conjugadamente.